Olá, meu nome é Daniela, eu sou acadêmica do 5º ano do curso de Farmácia da Unipar, Unidade de Francisco Beltrão, e minha pesquisa está intitulada Avaliação dos casos de óbitos e internamentos por coronavírus de 2021 e 2022 e a possível influência da vacinação no Paraná. Esse trabalho tem orientação da professora Patrícia Velasquez. De acordo com Cola Francisco et al. 2020, em março de 2020, a Organização Mundial da Saúde declarou a Covid-19 uma pandemia. Afshar et al. 2022 diz ainda que o SARS-CoV-2 infectou muitas pessoas no mundo todo e resultou em mais de 6 milhões de mortes, causando um fardo significativo na saúde pública do mundo todo. Rached et al. 2021 diz ainda que a vacinação da maior parte da população mundial é considerada o meio mais importante para superar a pandemia da Covid-19. O objetivo do presente trabalho, então, é avaliar o número de casos de pacientes diagnosticados com Covid-19 internados em enfermaria e UTI Covid, média de idade dos casos e óbitos de junho de 2021 e 2022 e comparar com a situação vacinal da população do Paraná. As informações foram obtidas por meio de uma coleta de dados do site do CESA Paraná, sendo analisados os informes epidemiológicos de coronavírus de 30 de junho de 2021 e 30 de junho de 2022. Coletou-se as seguintes informações: média de idade dos casos, média de idade dos óbitos, número de pacientes internados, quantos pacientes estavam internados em enfermaria e em UTI Covid, e a quantidade de doses aplicadas contra a Covid-19 no Paraná. No final do mês de junho de 2021, havia 2.292 pacientes internados no Paraná com Covid-19, dos quais 1.089 estavam admitidos em enfermaria e 1.203 em unidade de terapia intensiva. No mesmo período do ano de 2022, tinham somente 30 casos de pacientes internados, sendo 14 em enfermaria e os demais em UTI Covid. A média de idade dos casos no primeiro semestre de 2021 foi de 39,35 anos e de óbitos 65,26 anos. A média de idade dos casos do primeiro semestre de 2022 foi de 38 anos e 65 anos, respectivamente. Quanto à vacinação, até o final de junho de 2021, havia sido aplicadas 5.633.276 doses no Paraná, sendo a primeira dose 4.285.572 e segunda dose 1.347.704. Até o final de junho de 2022, foram aplicadas 26.194.658 doses da vacina, sendo a primeira dose 10.048.476, segunda dose e única dose 9.523.707, doses adicionais para imunossuprimidos 397.908, dose reforço 5.447.166 doses e segunda dose reforço 777.401. De acordo com Krause et al. 2021, um estudo realizado nos Estados Unidos entre dezembro de 2020 e março de 2021, com 3.950 profissionais de saúde, mostrou que as vacinas tiveram eficácia na prevenção de infecção de 90%, 14 dias após a segunda dose, e 80%, 14 dias após a primeira dose. Os resultados mostraram uma redução no número de pacientes internados de 2.292 para apenas 30, justamente em um período com grande cobertura vacinal no Paraná. A interpretação dos informes epidemiológicos demonstra claramente a correlação entre a diminuição do número de pacientes internados e o número de doses da vacina aplicada. Ainda, a redução da idade média dos casos e dos óbitos em 1,35 e 0,26 anos, respectivamente, sugere a eficácia da vacinação, que vem de encontro com o estudo de Marçal et al. 2022, que diz que, conforme aumenta a prevalência de idosos vacinados para a Covid-19 em Curitiba, a taxa de mortalidade causada pelo vírus SARS-CoV-2 tende a diminuir. Diante dos dados observados, pode-se concluir que a vacinação é uma ferramenta importante para diminuir o número de pacientes internados diagnosticados com Covid-19, bem como a idade média dos casos e óbitos. Obrigada por assistir esse vídeo.